Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Servidores do Serviço Público do Estado do Maranhão, Sindicep. Segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Vamos aos destaques de hoje do JC. Índio é morto em emboscada em Bom Jesus das Selvas. Após conflito, o governador Flávio Dino assina decreto em apoio aos Guardiões da Floresta, grupo a que Paulo Guajajara pertencia. E continua o impasse entre as empresas que disputam licitação para a administração do terminal rodoviário de São Luís. O primeiro dia de prova do Enem, mais de 50 mil faltosos no Maranhão. O Jornal da Cidade está começando. Olá, boa noite. Neste dia a gente está começando com o JC novo, como você percebeu, estamos de cenário novo, um pacote gráfico novo, mas com o mesmo compromisso de trazer para você a informação com credibilidade e o resumo das notícias do dia. E nesta tarde, criminosos fizeram reféns em um assalto a uma joalheria que funciona no centro da capital. Após horas de negociações, o bandido se entregou e, de acordo com a polícia, é possível que outras pessoas estejam envolvidas no crime. Uma pessoa ficou ferida durante a ação e quem acompanhou essa história foi a repórter Aline Uchoa. Depois dos tiros, o tumulto começou. Segundo informações da polícia, um casal entrou nesse edifício na Rua da Paz e foi direto para o espaço onde se compra ouro para fazer alianças e anéis de formatura. Lá, o casal anunciou o assalto. O seu José, que trabalha bem na frente, contou o que viu. O que aconteceu foi um casal, Um casal de assaltantes chegaram, como não queria nada, como se fosse cliente, se passaram como cliente. Eu acho que quando o rapaz lá destravou a porta, porque lá ela trava. Aí ele anunciou o assalto, mas deu tempo só da mulher correr. Aí foi a hora que os guardas chegaram e aconteceu o tiroteio. Foi baleado. O irmão, o evangélico. Não, ele era evangélico, o irmão, porque eu também sou evangélico. O dono da loja acabou sendo liberado pelo criminoso depois que passou mal. Foi atendido pela equipe do SAMU. A esposa do criminoso fugiu e no local ficou como refém a esposa do dono da loja junto com o assaltante. Depois de mais de meia hora negociando com a polícia, o criminoso, identificado como Cleiton, se entregou. Depois do fato ocorrido, ele adentrou ao recinto lá num ambiente confinado, fizemos uma verbalização, como de praxe, tentamos manter calmo tanto ele quanto a refém e após ele solicitou que o advogado dele estivesse presente juntamente com a imprensa e logo depois ele se entregou sem reagir. Primeiramente duas pessoas, um casal, ele liberou primeiramente os donos. Primeiro ele liberou o cidadão lá e ficou só com a esposa dele lá como refém. Mas foi feito contato, foi feito um diálogo, nós explicamos para ele que a gente estava lá para garantir a integridade física dela e dele, bem como ele saiu aí sem nenhum tipo de lesão. E ele entendeu e compreendeu que seria o melhor tanto para ele, quanto para a refém, quanto para todo mundo. Mas ela nos ajudou muito, tanto é que ela sempre tentava acalmá-lo, dizer que estava tudo bem. E a gente também conversando com ele, explicando que a gente estava ali para ajudar. A investigação será feita para saber se tinham outros envolvidos. Para a delegacia, para a identificação imediata dos seus comparsas. Apuração rigorosa e radical. Parabenizar muito os nossos colegas que participaram da coordenação aqui dos trabalhos, numa ação firme para a contenção deles, captura e autuação em flagrante delito e identificação dos comparsas. Essa é a ordem imediata para prender ainda hoje os que estavam com ele nessa ação criminosa. Com a resposta maior do Estado. Então, uma ação criminosa com a pronta resposta, prisão, identificação e busca dos outros autores deste crime. Então, a resposta imediata. Parabenizo a equipe policial pela ação de controle e prisão do autor. E a gente fala agora da morte do índio Paulo Paulino Guajajara, que ganhou destaque internacional nesta segunda-feira. Ele foi morto com um tiro no pescoço em uma emboscada na região de Bom Jesus das Selvas, a 465 quilômetros de São Luís. O madeireiro também morreu no confronto. A emboscada foi feita por madeireiros no interior da terra indígena Araribóia, que fica na região de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, a 466 quilômetros da capital.
O crime que vitimou o líder Paulino Guajajara aconteceu entre as aldeias Lagoa Comprida e Genipapo. Os conflitos entre madeireiros e indígenas são constantes no território Araribóia, mas se agravaram nos últimos meses. Paulino Guajajaras fazia parte de um grupo de agentes florestais autodenominados Guardiões da Floresta. Além dele, um madeireiro também morreu durante a troca de tiros. Um outro líder indígena, Laércio Guajajaras, acabou ficando ferido durante o confronto, mas já teve alta hospitalar. O caso teve ampla repercussão nas mídias sociais e provocou reações de lideranças indígenas e da FUNAI. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que acionou a Polícia Federal para investigar o caso. Já a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular informou que o líder Laércio, sobrevivente aos ataques, está sob acompanhamento do Programa de Proteção aos Povos Indígenas da região. Equipes das Secretarias de Segurança e Direitos Humanos já estão na cidade de Imperatriz, apurando o caso e dando proteção aos povos indígenas da região. E a gente fala agora de problemas da comunidade. Hoje o dia começou com manifestação na BR-135. Moradores de comunidades que ficam na zona rural de São Luís pediam melhorias em diversas áreas. Enquanto bloqueavam a pista, um longo engarrafamento se formou. Manifestantes se reuniram na altura do quilômetro 8 da BR-135. Os dois lados da via foram fechados com a colocação de pneus, o que causou um engarrafamento de grandes proporções. O grupo era formado por moradores das comunidades da zona rural da capital, que reivindicavam melhorias nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Com apoios sociais nos nossos bairros, que são em média 42 bairros da zona rural, que é a zona rural 1 e 2. Então, justamente, nós estamos reivindicando o direito justo, porque na zona rural temos um problema sério de saúde, na área de educação, na área de asfaltamento, água potável, na área de emprego e renda. O polo industrial da zona rural está abandonada, tanto em relação ao governador Flávio Dino, que várias empresas fecharam aqui na zona rural, que gerava emprego e renda. Os trabalhadores e trabalhadoras da zona rural foram postos fechados de geração de emprego e renda. Então nós queremos uma edificação justa, que tem uma política realmente séria, não só para a zona rural de São Luís, mas todo o Maranhão, em relação ao governador, na área de saúde, na área de educação, de infraestrutura, na área de esporte e lazer, em defesa do jovem, do adolescente. É uma vergonha. Todo ano, pela estatística de segurança, morre 1.000 jovens. 1.000 jovens morrem por ano nesse município. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estiveram no local e depois de pouco mais de 4 horas do início da manifestação, conseguiram entrar em acordo com as lideranças e a via foi liberada. A manifestação foi muito tranquila, uma conversação onde os manifestantes reivindicam o serviço de melhoria em toda a comunidade rural aqui na Ilha de São Luís. Então eles se reuniram, fizeram a manifestação aí desde as 5 da manhã e desde então a gente negociando. Eles requeriam a presença de autoridade da prefeitura, que a pauta maior dele é as condições precárias das ruas dentro do bairro. Nós estivemos aqui fazendo a intermediação e logramos êxito aí, juntamente com a Polícia Militar, o secretário de Segurança vai recebê-los na parte da tarde de hoje. E a nossa produção tentou contato com a Prefeitura de São Luís e com o governo do estado, mas nós não tivemos retorno. E no próximo bloco, continua o impasse entre empresas que disputam a licitação para a administração do terminal rodoviário da capital. JC volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Cidade e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta segunda-feira um caminhão-baú que levava cigarros contrabandeados. A carga estava escondida por trás de engradados plásticos. A apreensão aconteceu no quilômetro 10 da BR-135, aqui na capital. Eram 70 mil pacotes de cigarros, avaliados em 3,5 milhões de reais. Os dois motoristas, um de 36 anos e outro de 39, foram presos pelos crimes de contrabando e encaminhados à delegacia da Polícia Federal em São Luís.
Vamos mudar de assunto? O impasse que parecia ter sido resolvido ainda continua. As empresas que disputam o processo licitatório para assumir a administração do terminal rodoviário de São Luís e a Agência de Mobilidade Urbana tentam chegar a um acordo. A audiência de conciliação para resolver o andamento da obra aconteceu na última semana, logo depois de uma vistoria no local, que segue interditado parcialmente desde o mês de abril. Por enquanto, pesa uma disputa judicial entre duas empresas, a RMC, atual administradora, e a Sinarte, que foi a primeira a vencer a licitação e alega oferta vantajosa ao Estado caso se mantenha. Todas as duas se comprometeram a fazer os reparos necessários, desde que tenham a garantia em serem contratadas. Isso, na realidade foi a MOB que propôs, percebeu que está nesse impasse, a rodoviária está realmente sem sofrer nenhuma reforma enquanto está nesse impasse do jurídico, e a proposta da MOB é que a gente faça a reforma e, em caso da outra empresa se tornar vitoriosa, que ela indenize a gente. Mas eu acho que não vai ser necessário, eu acho que a justiça vai determinar a nossa vitória, porque é justo e porque a gente ganhou a licitação na realidade. A nossa empresa foi a única que atendeu a todos os requisitos do processo. Então, não há por que dar essa licitação para outra empresa. Para poder iniciar qualquer obra, a gente precisa ser decretado vencedor, assinar um contrato para a gente ter a segurança jurídica e iniciar as obras. O que a gente está fazendo há 35 dias atrás, nós avisamos a MOB que nós iríamos trazer um professor da USP, renomado em estrutura metálica, em calculista, que está vindo aqui amanhã, ficar 5, 6 e 7. Então ele vai fazer uma avaliação de toda a cobertura que tem, toda a cobertura que tem, o estado que está, para poder a gente propor uma solução para o estado de o que fazer. Independente da MOB ter um projeto de reparo, mas a gente precisa realmente se certificar se esse projeto, essa concepção está adequada. Quanto à licitação, o impasse continua tramitando na Vara da Fazenda. A pressa ainda é pela segurança através de uma reforma, já que a interdição sinalizou um risco de desabamento em parte do teto no setor de desembarque. Por isso, parte do processo é conduzido na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. Sim, é urgente, não dá para ficar esperando, nós não sabemos quanto tempo ainda vai durar essa disputa no processo licitatório. Quem vai ganhar? Hoje existe uma liminar favorável à RMC, dada pelo juiz de primeiro grau, na verdade uma sentença, e existe uma liminar dada por um desembargador no tribunal, mandando contratar a outra empresa. Então tem uma decisão favorável a um, uma decisão favorável ao outro. Enquanto isso está pendente, e essa questão não é de competência da Vara de Interesses Difusos, porque é disputa para direitos individuais. Aqui eu só resolvo os assuntos de interesse coletivo. E o interesse coletivo é a segurança das pessoas lá. Então, hoje o objetivo é resolver esse impasse, dando a segurança para as pessoas com essas obras emergenciais. O impasse que está sendo ainda discutido a nível de poder judiciário é no sentido de que, durante o processo licitatório, uma das empresas, que é a Sinarte, foi declarada inabilitada pela MOB. A MOB tomou uma decisão administrativa então nesse sentido, só que essa empresa ela recorreu ao Poder Judiciário e conseguiu uma liminar, recolocando ela no processo licitatório. Com o atendimento a essa decisão, as propostas técnicas e financeiras de todas as empresas foram analisadas pela MOB e, ao final desse certame, em razão de uma proposta financeira mais interessante ao interesse público, mais interessante ao governo do Estado, a Sinarte foi declarada vencedora. Apesar dessa declaração, por conta do Poder Executivo, por conta do governo do Estado do Maranhão, como os mandados de segurança que foram interpostos perante a Justiça ainda não haviam sido julgados na sua totalidade, nós ficamos com essa pendência com relação a decisões. Então, nós estamos hoje aqui na Vara de Interesses Difusos para resolver um problema que é mais emergencial, que é a reforma de parte da cobertura do terminal rodoviário, e aguardaremos que a Justiça se manifeste de forma definitiva para que o governo do Estado também possa, de forma definitiva, se manifestar sobre o vencedor da gestão do terminal rodoviário de passageiros.
O deputado estadual Fernando Pessoa protocolou, junto ao Senado, um aditivo ao texto de um projeto de lei que prevê algumas condições para o corte de energia, por exemplo. Ele sugere que a suspensão não seja feita às sextas e vésperas de feriados. O projeto de lei 669/2019, que está em tramitação no Senado Federal, altera a lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que estabelece as condições em que se pode dar a interrupção ou descontinuidade dos serviços públicos, acrescentando um artigo para vedar a cobrança de taxa de religação desses serviços. Na última semana, o deputado estadual Fernando Pessoa protocolou junto ao Senado indicação para que seja adicionado ao texto do projeto trecho em que proíbe o corte de energia elétrica nas sextas-feiras e vésperas de feriado. Essa matéria já foi discutida nessa casa e a Assembleia Legislativa entendeu, tanto a Comissão de Constituição e Justiça como a maioria dos deputados do plenário entenderam que essa matéria não seria de competência das Assembleias Legislativas do Estado do Maranhão. E aí fizemos isso para poder as pessoas que realmente têm legitimidade para tratar sobre o assunto, para que eles possam estar tratando lá no Senado Federal e assim beneficiar todos os maranhenses, e aí não só os maranhenses, mas aí irá partir de beneficiar todos os brasileiros, que é com a proibição do corte de energia na sexta, no sábado, no domingo e vésperas de feriado. A partir de agora, o trecho a ser acrescentado ao projeto de lei que está em discussão desde fevereiro segue para avaliação no Senado Federal. A seguir, primeiro dia de prova do Enem termina com mais de 50 mil faltosos no Maranhão. O JC volta já. Estamos de volta e ontem foi o dia da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Aqui no Maranhão, mais de 218 mil candidatos se inscreveram, mas quase 50 mil faltaram às provas. Esta escola, que fica na Rua do Egito, no centro de São Luís, a fila começou cedo. Antes do meio-dia, a fila já estava virando quarteirão. Tudo para não perder o horário. Elisandra chegou bem cedo para não perder a entrada do exame. Ela destaca que está confiante para fazer uma boa prova. Eu me preparei, Estudei bastante, videoaulas, fiz um cursinho à parte. Eu me sinto preparada para fazer o Enem. Mais de 5 milhões de alunos confirmaram suas inscrições no Enem 2019. Quase 50% desses alunos vão participar pela primeira vez. Esse número é maior do que no ano passado, que foi de 33%, e em 2017 com apenas 16%. Com a preocupação do uso da caneta azul, a Rede Maranhense de Empreendedorismo deu uma ajudinha com entrega gratuita da caneta preta com um lanchinho rápido. Tudo para incentivar e ajudar os alunos na hora da prova. Letícia fala que está preparada para esse Enem. Depois de noites de estudo, chegou o grande dia, o tão aguardado dia da gente fazer essa prova e que Deus abençoe. Raimundo está atento ao seu cartão de confirmação. Ele, que se preparou para a prova, destaca que pretende tirar uma boa nota. Tem que andar preparado. Já veio preparado? Sim. E a caneta que você trouxe, foi preta ou azul? Preta. Vai fazer uma boa prova? Sim, se Deus quiser eu vou fazer uma boa prova. Esses estudantes estavam animados antes da prova. Diogo fala da expectativa da preparação e também tirar uma boa nota. E um detalhe, a caneta só se for preta. Minha expectativa são as melhores que possíveis. A gente não tem que baixar nossa cabeça. Se não for esse ano, tenta o próximo. O que não podemos é desistir, E a caneta é azul ou preta? Preta. Nada de caneta azul. Olha, e no próximo domingo, dia 10, serão aplicadas provas de Ciência da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. Já a publicação dos gabaritos será no dia 13 de novembro. E uma audiência foi realizada na cidade de Santo Amaro para debater sobre o projeto de lei que altera a demarcação do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Quem acompanhou a reunião foi o repórter Eduardo Bueno. Seu Márcio mora e trabalha em Travosa, dentro dos Lençóis Maranhenses. Ele soube há poucos dias do projeto que pretende mudar os limites do parque.
Ele diz que os moradores estão cheios de dúvidas sobre o projeto. Que a gente tenha o desenvolvimento e viva dentro do parque junto com esse desenvolvimento, entendeu? Isso é que nós queremos. O projeto de lei 465 está em tramitação no Senado desde o ano passado. De autoria do senador Roberto Rocha, a medida pretende atualizar os limites da unidade de conservação integral, que hoje ocupa uma área de quase 160 mil hectares. Santo Amaro tem quase 50% da área do município dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. São cerca de 700 famílias que se unem a outras milhares dos municípios de Primeira Cruz e Barreirinhas, que viram a vida mudar desde a década de 80, quando entrou em vigor a lei que criou o Parque Nacional. Seu Lindomar sabe bem o peso de fazer uma construção sem autorização e sem as licenças ambientais. Ele recebeu uma multa de R$10 mil. Olha, eu quero registrar aqui um acontecido, né, um fato que aconteceu comigo. Eu tenho minha residência lá, no povoado que eu moro, e tem também a minha área, né, um sítio que eu tenho lá. E chegou lá uma dominação evangélica e eu doei uma área para fazer uma igreja. O INBAMA, o CMBio, veio e multou a igreja em R$10 mil, sendo o sítio meu, a propriedade plantada pela minha mão. E aí eles chegaram e me multaram em R$10 mil lá, porque eu doei para a igreja, né, fazer uma igreja dentro do meu sítio, né. Para esclarecer as dúvidas dos moradores, uma audiência pública foi realizada. O projeto com os novos limites foi apresentado. As comunidades e os moradores vão permanecer nos locais onde vivem. O que muda é a possibilidade de realizar obras e desenvolver atividades econômicas sem depender dos órgãos de controle federal. Olha, nós estamos aqui diante de um hotel, de uma pousada, de um restaurante em Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro. Aqui não está dentro do parque, mas se tivesse dentro do parque, não podia fazer nada. Absolutamente nada. Então como é que desenvolve o lugar? Não desenvolve. Então nós queremos pegar essas comunidades que estão na borda do parque, na beira do parque, e tirar de dentro do parque, e elas continuam do mesmo jeito lá, as pessoas morando. Aí as pessoas podem fazer uma pousada, podem fazer um restaurante, pode fazer um bar, e pode gerar emprego, oportunidade. Tem gente que não quer isso. Esse foi só o primeiro encontro com as comunidades. Seu Raimundo, que é pescador, espera que as mudanças, se vierem, sejam positivas. A gente quer o desenvolvimento do parque, mas a gente quer usufruir também das nossas funções, viu? Porque as pessoas hoje, elas querem usufruir, mas como? A gente não tem nenhum suporte de que a gente pode fazer ou não pode. A única coisa que a gente tem do CMBio, isso aqui não pode, viu? Então nós somos limitados. Bem, a gente fala agora da previsão do tempo para esta terça-feira. A gente começa aqui pela capital. Em São Luís, o sol aparece e não chove. Na cidade de Santa Helena, na Baixada Maranhense, o dia começa com sol e tem aumento de nuvens pela manhã. Por lá, a mínima de 25 graus e a máxima de 34. Na cidade de Lago da Pedra, na região do Pindaré, a terça-feira deve ser de sol, mas tem aumento de nuvens e por isso a previsão de pancadas de chuva por lá à tarde e também à noite. A mínima na cidade é de 24 graus e a máxima de 34. Em Humberto de Campos, na região dos Lençóis Maranhenses, a terça-feira também começa com sol, mas tem aumento de nuvens ao longo do dia, por isso podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima na cidade é de 25 e a máxima de 34 graus. No próximo bloco tem notícias do esporte. A gente volta já. Estamos de volta e a gente volta a falar sobre os ataques a reservas indígenas. O número de conflitos com indígenas crescem a cada dia e, segundo a Pastoral da Terra, no ano passado, mais de 16 mil famílias se envolveram em conflitos.
A reunião é para articular sobre como ajudar os povos indígenas em situação de conflitos. O Comitê do Tribunal Internacional dos Povos do Cerrado e Savanas almejam dar mais visibilidade a esses ataques e fazer com que as denúncias sejam apuradas pela Polícia Federal, para que tenham mais visibilidade para esses povos. Olha, o confronto é constante, né? Os territórios indígenas sempre são alvos de invasões, seja de madeireiro, seja de fazendeiro, seja de caçador, né? Infelizmente são territórios cobiçados, né? Exatamente para explorar o que os povos indígenas têm, né? E o que eles conseguiram preservar durante todos esses anos. Então, infelizmente no Maranhão é crescente, né? Esse confronto. E a gente avalia também exatamente por conta das declarações do governo federal, né, do atual presidente, que não vai demarcar terra para os índios, que a Amazônia não é dos indígenas, né, e motivado de forma, né, racista e tudo mais, as invasões desses territórios. E isso tem aumentado neste ano significativamente os conflitos dentro dos territórios indígenas. Segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra, no ano passado, mais de 16 mil famílias se envolveram em conflitos em quase 70 cidades no Maranhão. Esses números só perdem para o estado do Pará, com mais de 25 mil famílias envolvidas. Um desses conflitos que o líder indígena Paulinho Guajajara foi assassinado em uma emboscada na semana passada na terra indígena Araribóia. Para o advogado da comissão, esses conflitos têm aumentado principalmente na Amazônia Legal. Não, eu acho que esse caso é um caso que envolve um conjunto de entidades, de organizações, que numa rede de solidariedade e vigilância precisam acompanhar essa apuração que, por atribuição constitucional, é da Polícia Federal. Porque esse crime não é um crime de uma pessoa contra outra que pode ser analisado numa perspectiva individualizada. Esse crime, essa emboscada que foi feita, ela tem de relação direta com os direitos territoriais indígenas. No Maranhão, as duas regiões que aparecem em destaque é a comunidade Azilândia, que fica no município de Alto Alegre, no Pindaré. Conta com 2.000 famílias em conflito. A outra é a região que compreende mais de 90 aldeias na terra indígena Araribóia, que fica entre as cidades de Buritirana, Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. A representante do Movimento Popular com Lutas ressalta a importância de ajudar esses povos. A gente precisa continuar denunciando, né? O que aconteceu no território indígena Araribóia era uma tragédia anunciada. Há muito tempo que esse território tem sido ameaçado, tem sido invadido, os conflitos têm sido constantes e foi preciso uma tragédia desse tamanho para que todos pudessem voltar os olhos para ver a situação dos indígenas aqui no interior do Maranhão. Vamos falar agora de esporte e vôlei de praia. Aqui na capital, a quinta etapa do circuito CF98 de vôlei de praia. As disputas foram equilibradas. Saques precisos, cortes potentes e bloqueios quase invencíveis. Deu pra ver que essa rapaziada do vôlei não brinca quando o assunto é competir. Depois de um jogo acirrado, Vinícius e seu companheiro venceram a disputa com uma outra dupla. Bom, já é a quarta vez que eu venho participando dessa competição. Uma competição super organizada, né, do nosso amigo Felipe. E venho juntamente com o Pablo, voltamos à parceria, né, para tentar eu buscar o bicampeonato e ele já buscar, acho que o tetra já. A combinação sol e areia foi perfeita para a realização da penúltima edição do CF98 de vôlei de areia. Pois é, a competição está muito acirrada, as melhores duplas vão jogar agora, porque tá chegando na reta final. Então é isso que vocês estão vendo, né? Um espetáculo, tá bem interessante. E no dia 9, no sábado que vem, são os iniciantes. Espero que dê bastante gente. A galera tem que vir, tem que comparecer, se fazer presente para curtir o melhor do vôlei de praia de São Luís. Nesta primeira etapa da competição, que já chega à sua quinta edição em 2019, foram 14 duplas masculinas na categoria Elite. A segunda etapa foi a vez da mulherada disputar a premiação. E na terceira etapa serão 14 trios iniciantes. Para você uma boa noite e até amanhã. Oferecimento: Sindicato dos Servidores do Serviço Público do Estado do Maranhão, SINTSEP.